Olá, meu amigo, minha amiga, nos encontramos mais uma vez e é muito bom ter a sua companhia para juntos podermos estudar a Palavra de Deus e extrair da Palavra de Deus as orientações tão necessárias e importantes para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para as nossas atividades. É muito bom ter a sua companhia. Obrigado de coração e obrigado também porque você é um colaborador e uma colaboradora desse esforço. Quando você compartilha esse vídeo com seus amigos, fazendo com que a palavra de Deus se espalhe. É uma maneira também de pregar o Evangelho e obrigado por essa interação. Vamos juntos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, não perca mais tempo. Se inscreva e ative as notificações para que você saiba em primeira mão das novidades do canal, tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos juntos fazer um resumo. Chegamos no final da semana, mas agora iremos fazer aqui um resumo da aliança no Sinai, como que Deus, de maneira extraordinária, tirou aquele povo do Egito, os levou para o Sinai. Quando eles estavam lá no Sinai, quando eles estavam lá no deserto, Deus então estabelece com eles a sua aliança. Entrega para eles aí a lei, que é justamente a sua vontade de maneira expressa. Aquele povo deveria guardar essa aliança para que Deus pudesse continuar sendo o seu Deus. Nós vimos como Deus os tirou sob asas de águia, essa metáfora extraordinária, com que Deus os conduziu da escravidão para a liberdade, a salvação. Os inimigos de Israel, que os ameaçavam, agora estavam todos mortos, sepultados pelas águas do Mar Morto, e o povo de Deus estava ileso na outra margem do mar, prontos para viver a tão sonhada liberdade que eles desejavam. Deus os levou para o deserto. É claro, o deserto é uma terra árida, o que planta não dá, não tem comida no deserto. Mesmo assim, o Senhor proveu para eles diariamente, diariamente o pão para que eles pudessem se saciar. Mas no deserto é quente. Deus então proveu uma nuvem para tampar o sol, a fim de que aquele povo pudesse suportar a temperatura elevada daquele local. A noite é fria, é verdade, mas havia uma coluna de fogo que aquecia o arraial e o acampamento. Deus pensou em todas as coisas para que Israel pudesse viver em segurança, atendendo ali às suas reais necessidades. Deus então estabelece com o seu povo essa aliança. E você percebeu que essa é uma aliança de graça, porque Israel era um povo escravizado, não tinha cultura que o destacasse, não havia nenhuma riqueza, era um bando de escravos, e mesmo assim Deus os libertou daquela terrível condição de escravidão e os levou para a liberdade. E depois de tê-los salvado da terrível escravidão, ele estabelece com o povo a sua aliança e dá a sua lei. Deixa eu ler para você o que está lá em Levíticos, no capítulo 26, e o versículo 3 em diante, que diz assim, ó: se andardes nos meus estatutos, guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua messe, e a árvore do campo o seu fruto. A debulha se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Estabelecerei paz na terra, deitar-vos-eis, e não haverá quem vos espante. Farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada. Porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos aborrecerá. Andarei entre vós e sereis o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Nós percebemos por essa palavra qual que era a intenção, o objetivo por detrás dessa aliança que Deus estabelece com o povo. O objetivo está aqui, bem delineado no capítulo 23, versículo 11 e 12. Eu colocarei meu tabernáculo entre vós, andarei no meio de vós, e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Esse era o objetivo de relacionamento. Deus desejava estar bem perto daquele povo. Deus não queria ser conhecido como Deus do céu ou o Deus da montanha, que se manifesta somente à distância. Deus queria morar ali do lado, ser o vizinho do lado,
do seu povo para andar no meio deles. Por isso estabelece eles a sua aliança. Você percebeu que a importância da obediência nessas palavras. Se vocês guardarem, andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, aí vem as bênçãos. Darei a chuva no tempo certo, espantaria os animais nocivos, haverá comida e pão a fartar, Deus protegeria o povo, a nação seria livre e seria próspera. Essa era a parte que o povo deveria desempenhar, essa era a sua parte nesse estado de aliança. Porém, Israel cometeu um grave erro, achando que a sua obediência era um fim em si mesmo. Israel, o povo, começou a estabelecer o seu padrão de comportamento a fim de que pudessem ser aceitos diante de Deus. Eles já foram aceitos diante de Deus quando eles eram escravos, quando a sua religião era um misto entre a religião verdadeira e a religião pagã dos egípcios. Eles haviam perdido a noção de quem era Deus e mesmo assim Deus os aceitou. Israel, depois de ter feito aliança com Deus, eles acharam que a sua obediência os levaria à aceitação. É verdade, a obediência é importante, mas a obediência não é para provar a Deus que Ele deve nos aceitar, porque afinal de contas nós iremos desobedecer mais cedo ou mais tarde, porque somos pecadores. Foi o caso de Israel. Ele cometeu o pecado várias e várias vezes. A frustração haveria de acompanhá-los. Não é essa a finalidade da obediência. A finalidade da obediência era manter um relacionamento com Deus. Estando perto de Deus, o povo tinha total condição de fazer o que ele determinava. E aí a amizade seria íntima, o companheirismo seria forte, e Deus e o povo andariam lado a lado. O povo, por conta disso, somente por conta disso, poderiam ser capazes de fazer o que Deus esperava que eles fizessem. Mas Israel entendeu que eles poderiam ganhar a salvação se eles fossem meticulosamente obedientes à lei, e fez da lei um meio de salvação. Colocou na lei e na sua obediência justamente um fim em si mesmo e perdeu justamente a grande alegria de estar na presença de Deus, porque não decorreu da fé, decorreu justamente das obras. E essa é exatamente essa situação que Paulo escreve contra. Lá no capítulo 9, gostaria que você acompanhasse, versículo 31 de Romanos, Paulo nos diz assim: Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Percebeu, meu amigo, minha amiga? É isso. Eles buscaram uma lei de justiça, a lei de justiça, por suas próprias obras. E aí eles terrivelmente caíram e erraram o alvo, porque não é desse jeito. Somos salvos única e exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus. Eu vou ler contigo o que está escrito aqui na lição, que é um texto do comentário bíblico adventista que perfaz exatamente a maneira como os adventistas pensam sobre esse assunto. É ali que concentra aí a conclusão adventista sobre salvação pela graça. Veja o que lá diz. O espírito de escravidão é gerado por se procurar viver de acordo com a religião legal, pelo esforço de cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Há esperança para nós apenas ao nos colocarmos sob a aliança abraâmica, que é a aliança da graça pela fé em Cristo Jesus. O evangelho pregado a Abraão, por meio do qual ele teve esperança, era o mesmo que é pregado a nós hoje, por meio do qual temos esperança. Abraão olhou para Jesus, que é também o autor e consumador da nossa fé. Todos nós que chegarmos ao céu, chegaremos pela mesma via de acesso, pela misericórdia e pela bênção e pela bondade e pelo amor de Deus. Somente isso. A obediência tem o seu papel e precisa ser colocada em prática por nós. Mas ela não é um fim em si mesma. Na verdade, ela é um resultado do meu relacionamento com Deus. Eu estou perto de Deus, Ele me dá o seu Espírito que me capacita a fazer a sua vontade. Lembre-se que Paulo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, que o homem natural não tem alegria, não tem prazer na lei de Deus. Quando o Espírito Santo habita em nós, aí sim, nós temos condições de andar em perfeita obediência.
mas só temos o Espírito se andarmos lado a lado com Jesus. Se orarmos, se lermos a sua Bíblia, se pregarmos o Evangelho, se estivermos na casa dele fazendo a sua vontade, aí a minha proximidade de Deus me dá poder para cumprir a sua vontade. É somente assim. Por nós, impossível coisa é fazermos o que Deus pede. Meu amigo, minha amiga, se aproxime de Deus. Esse é o grande detalhe. Quer dizer, é a única coisa capaz de nos fazer melhores. Se aproxima de Deus, relacione-se com Ele e você vai ver que são verdadeiras as palavras de Cristo quando Ele diz que tudo é possível àquele que crê. Ou, quando Paulo mesmo disse, todas as coisas posso naquele que me fortalece. Deus te abençoe nesse dia. Feche seus olhos e ore comigo. Pai querido que estás nos céus, é no nome sagrado de Jesus que entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Nos ajude, Senhor, a entender que o relacionamento contigo está andando lado a lado com o Senhor, é o grande objetivo, deve ser o grande objetivo da nossa alma, porque somente assim haveremos de fazer a tua vontade, porque seremos capacitados para tal. Nos abençoe nesse dia com essa bênção, derramando sobre nós o teu santo e divino Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, minha amiga, foi uma delícia estar com você durante essa semana toda. Amanhã, sábado, haveremos de começar uma nova jornada de estudos e eu espero você ansiosamente. Aproveite bem seu dia, que Deus te abençoe.